Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro Junqueira, estou aqui hoje com o Igor Lagreca para apresentar para vocês um tema que eu acho que é de grande interesse aí no nosso momento de pandemia e trabalho remoto. A gente sabe que antes era comum a gente fazer workshop com equipes de produtos e projetos aí presencialmente, mas como é que a gente pode fazer isso hoje, né? Então a questão que hoje a gente vai discutir é, será que é possível a gente fazer, por exemplo, um workshop digital que seja colaborativo e que o meu time possa participar remotamente, quase como se fosse um workshop físico? Bom, sem dúvida que o formato é diferente, né, e tem desafios. Mas sim, isso é bastante possível. Existem ferramentas bastante interessantes para dar suporte para isso. Então a ideia é que hoje a gente mostrar como é que a gente pode fazer isso na prática. Para isso a gente vai estruturar um workshop digital utilizando a estrutura de Design Thinking que contém os canvas do Pingo, o Product Integration Model, associado a uma ferramenta chamada Miro. Então para iniciar, vamos entrar aqui no site do Pingo e escolher, dentre o modelo ágil e híbrido, vamos escolher o modelo ágil. Abrindo aqui, na verdade, a gente pode ver um grande mapa do projeto, com um passo a passo para cada uma das etapas da sua iniciativa. Como talvez vocês saibam, esse mapa ele é dividido em algumas fases. Na primeira fase, essa de concepção, aqui o objetivo é detalhar o problema, identificar uma potencial solução. Essa solução então passa para uma fase de amadurecimento, em que é feito um detalhamento inicial e depois construído então na fase de sprints. Isso tudo é acompanhado então no nível de programa, que é um nível acima, e até um nível de portfólio, que faz a conexão com a estratégia da organização. Quando o produto ou projeto é encerrado, aí acaba entrando então na fase de descontinuidade, que tem algumas ações específicas a serem tomadas lá. Legal, bom, isso tudo vocês podem ver no site do Pingo em detalhes. Aqui para hoje, no nosso exemplo, a gente vai focar somente na parte de concepção. Então a gente começa aqui numa visão de um problema ou necessidade. Isso então é verificado se existe um alinhamento estratégico com relação a ações a serem tomadas em cima dessa necessidade ou problema. E se tiver esse alinhamento, então se passa para a fase de Design Thinking. O Design Thinking a gente vai utilizar uma série de canvas do Pingo. Aqui nessa etapa de Design Thinking a gente vai fazer duas coisas principais. Uma que é a identificação do problema e suas causas raiz, então aprofundamento do entendimento desse problema, e uma segunda que seria a identificação de potenciais ideias, um brainstorm de ideias. Essas ideias, que vão ser múltiplas, elas vão ter que ser de alguma forma filtradas, para que você possa ter então uma ideia vencedora. Essa ideia vencedora você cria então um protótipo, valida e colhe o feedback do usuário para validar a sua hipótese com relação a ela ser realmente uma boa ideia. E ideias que não foram aproveitadas, mas que são ideias de valor, você pode levar isso para o seu parking lot de ideias. Então vamos ver como é que isso fica na ferramenta digital do Miro, que é uma ferramenta que a gente chama de Whiteboard, que é uma ferramenta de canvas digital que vai dar suporte para você poder executar aquele workshop bacana que você quer montar com o seu time. Legal, gente, a ferramenta do Miro é muito boa. Tem outras soluções também no mercado que podem fazer coisas parecidas, mas essas soluções em geral são excelentes, vocês vão gostar muito. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona. A gente tem, na verdade, no Miro duas partes. Uma parte aqui na esquerda a gente faz a navegação dentro dos frames. Os frames então são esses conjuntos que a gente está montando com o nosso workshop digital. Aqui à direita a gente pode ver então que a gente organizou em 4 canvas principais que a gente trouxe do Pingo. Então, para fazer o processo de Design Thinking do Pingo, a gente trouxe um canvas de problema, onde eu discuto o problema inicialmente e suas causas raiz. Eu tenho um canvas de brainstorm de ideias, onde eu gero ideias que serão utilizadas depois numa classificação que é feita nesse filtro de ideias. Isso relacionado com aquilo que a gente falou naquele modelo que a gente apresentou da Big Picture. Portando esses canvas todos, a gente tem o parking lot de ideias, que é um lugar que a gente pode guardar ideias que vão ser úteis para a gente. Legal, gente, então vamos fazer um exemplo para a gente conseguir ver isso na prática. Olha só que interessante. Para o problema, onde a gente está supondo aqui, nesse nosso exemplo, que a gente trabalha numa empresa que faz bonecas de pano, tá? Trabalha com brinquedos. Então o nosso público-alvo aqui nesse caso, o time identificou que são meninas de 6 a 9 anos e que na verdade se entediam rapidamente com bonecas de pano. E que por conta disso elas preferem utilizar então bonecas digitais. Só que as bonecas digitais, elas acabam levando a um tempo de tela muito grande, um tempo com eletrônicos muito elevado. Então, se ela não tivesse esse problema de se entediar, o que aconteceria? Elas ficariam mais felizes brincando com as bonecas de pano e, ao mesmo tempo, seriam mais fisicamente ativas. Você pode ver que o próprio time já colocou algumas causas raízes. Então, por exemplo, aqui, bonecas de pano não podem trocar o cabelo. Isso leva as crianças a se entediarem mais rapidamente. Mas elas também não podem carpele e não podem fazer outras coisas. Então como é que é a dinâmica aqui, gente?
você vai trazendo, e aqui o Igor está fazendo em conjunto comigo para mostrar essa colaboração, a gente vai trazendo os post-its para a área do Canvas, né, colaborativamente e em tempo real com o seu time, e você vai então escrevendo aqui o que caberia em cada um deles. Então aqui nesse nosso caso, a gente está colocando, por exemplo, que bonecas de pano não podem sorrir. Importante dizer, gente, que a posição nesse caso do Canvas do Pingo, se você coloca ele mais à direita, isso significa que ele tem menor influência no problema. Está mais aqui na traseira do peixe. Se ele está mais perto da cabeça do peixe, ele tem maior influência no problema. Legal, gente, como é que a gente faz isso? A gente volta aqui na Canvas geral e a gente pode então começar a deslocar para dentro da lâmpada. Isso significa que agora o time, colaborativamente, ele vai fazer um processo de brainstorm de ideias e vai começar a puxar os seus post-its, como a gente está fazendo agora, para poder gerar ideias que podem solucionar aquela causa raiz ou problema. Olha só que interessante, gente. A gente está fazendo isso tudo no mesmo momento, como se fosse um workshop presencial. Então aqui no meu caso, eu estou colocando, por exemplo, uma ideia que seria, como seria interessante se pudesse ter um app que pudesse falar pela boneca. E aí, na verdade, a boneca vai interagir, mas essa interação poderia ser feita por um app. O Igor aqui está colocando, por exemplo, uma ideia diferente. Ele está colocando que a boneca poderia gravar novas frases, né? Para ter um objeto de fala dentro dela, em que faria essa interação. Legal. O importante aqui é que a gente colocou várias ideias, só que a gente ainda não tem uma clareza de como classificá-las. Então aqui a gente vai para o terceiro filtro de ideias, e aí vai conseguir fazer então a classificação dentro de dois eixos principais. Um primeiro eixo é o eixo de confiança, que significa o quanto confiante o time está de que ele vai conseguir entregar aquela ideia. Então ele domina a tecnologia, ele domina os requisitos, ele sabe o que tem que fazer, enfim, baixo o risco. Quanto mais confiante, menor o risco. Ou ele tem um segundo eixo aqui que significa relevância. A pergunta é, o quanto relevante é aquela solução ou ideia para a solução do problema do usuário. Então, com base nisso, você vai começar a classificar aqui, como a gente está fazendo, colocando então nos diversos quadrantes, com base nesses dois critérios, e aí o time vai discutir então as características de cada ideia e comparar ela com outras. E com base nisso a gente vai conseguir então chegar a uma conclusão de qual ideia é a ideia vencedora. Então nesse caso aqui a gente está pegando essa ideia do chamado sweet spot, que são ideias de alta relevância e alto grau de confiança, e está colocando ela como uma ideia vencedora. Essa ideia vencedora de criar o app que fala pela boneca, ela vai ter que ser validada com o usuário. Então é importante fazer um protótipo e fazer um processo de validação com o usuário nesse momento. Então, com base nisso, gente, a gente fez o uso dos 3 canvas, e aí nesse caso dos canvases do parking lot de ideias, aquelas ideias que sobraram do filtro de ideias podem ser então deslocadas, aquelas que forem relevantes, né, que tiverem valia, só que não foram escolhidas naquele momento, podem ser colocadas eventualmente para um uso futuro. Lembrando que o parking lot pode ser utilizado também para poder fazer uso no próprio brainstorm de ideias, com ideias que já foram discutidas em workshops anteriores. Legal, gente? Então, com isso a gente passou por o que seria um Canvas digital. Uma coisa importante de falar é que o Miro tem a possibilidade de você fazer votação, você pode fazer videochat e pode colocar timers. Isso numa versão paga. Então, muitas vezes, times utilizam de soluções alternativas, né, em paralelo. Por exemplo, se comunicam no videochat por Zoom ou fazem comunicação textual por Slack. Outras soluções que podem estar no seu ambiente para complementar aqui, sem ter que necessariamente, num primeiro momento, entrar numa solução paga. O Miro tem muito mais. Você tem modo de apresentação, você pode colocar comentários específicos, você pode fazer um chat textual por ele mesmo, e você pode colocar cartões, em que você pode, por exemplo, em mundos ágeis, criar o próprio Story Maps, ou pode criar o próprio backlog de produtos no próprio Miro. Nesse caso, ele estaria substituindo outros modelos. Sprint Backlog, Product Backlog, isso também seria possível. Ou você pode ter isso numa solução integrada, por exemplo, com o Gira, em que ele faz essa integração para você. Legal, gente. O que a gente queria aqui hoje era dar um apanhado geral, menos com relação a uma solução muito específica, mas mais com relação à ideia de que você pode utilizar e deve utilizar essas soluções de canvas digitais para poder fazer com que o seu time de projeto trabalhe em conjunto remotamente, o que é muito importante nos tempos de hoje, não é mesmo? Então legal, gente, prazer falar com vocês, espero que tenha sido muito interessante e útil essa apresentação para vocês. Um abraço, hein? Até a próxima.